Neste vídeo, abordamos uma introdução à teoria dos inversores e tentaremos reparar um equipamento que utiliza o princípio dos inversores, um no-break SMS tipo Net Winner de 1.300 watts. Para começar, devemos entender o que é um circuito inversor e qual a sua função. Numa fonte de alimentação tradicional, temos um circuito retificador, cuja função é tornar a energia elétrica fornecida em tensão alternada proveniente da rede comercial em corrente contínua. Geralmente, antes do retificador, a tensão é rebaixada para uma tensão próxima àquela que será usada na saída da fonte. Podem ser usados 2 diodos, caso o transformador tenha tomada central, ou 4 diodos em ponte, caso o transformador não tenha tomada central, para uma retificação em onda completa. Depois de retificado o sinal, um capacitor de capacitância suficiente é usado para compensar as ondulações que aparecem na saída, conforme mais corrente é solicitada pela carga. Um capacitor da ordem de nanofarads deve ser usado para filtrar oscilações de alta frequência, evitando que se propaguem a carga. Dependendo da aplicação, reguladores de tensão podem ser ou não usados. Um inversor tem este nome porque tem o objetivo inverso do retificador, ou seja, transformar uma tensão contínua em alternada. Geralmente, inversores transformam tensões contínuas em tensões próximas daquelas encontradas nas redes comerciais. Entretanto, há aplicações em que a saída do inversor deve apresentar tensões alternadas em frequências maiores, como no caso de barramentos de aeronaves, em que a frequência usada é de 400 Hz. Nesta frequência, é possível usar transformadores e indutores de núcleo de ferrite e de menores dimensões e principalmente menor peso, importante em aeronaves. Nos inversores que trabalham em frequências comerciais de 50 ou 60 Hz, os transformadores usados devem ser de núcleo laminado, como visto no vídeo sobre indutores. Existem basicamente 2 métodos para transformar correntes contínuas em alternadas. Uma é usando tiristores, ou seja, diodos controlados como SCRs ou triacs. Outra forma de gerar tensões alternadas é usando transistores bipolares ou MOSFET, em conjunto com diodos e indutores, usando os princípios dos conversores, como visto nos vídeos anteriores. A modulação do controle por chaveamento permite inclusive transformar uma simples tensão contínua de banco de baterias em uma configuração de saída em corrente alternada polifásica, geralmente trifásica. Esta modulação em PWM permite controlar a potência entregue dinamicamente. As aplicações mais comuns para inversores são em geração e transmissão de energia, geradores de energia solar, eólica, estabilização de geradores, fornecimento constante de energia UPS, ou seja, Uninterruptible Power Supply, através de bancos de baterias, como no-breaks tipo online ou standby e conversores de frequência. Não é propósito deste vídeo entrar em mais detalhes. Vamos tentar consertar um equipamento que utiliza este princípio, um no-break comercial, utilizado no suprimento ininterrupto de energia a computadores pessoais, com potência de até 1.300 watts. Temos aqui outro tipo de equipamento eletrônico de potência, um inversor no-break. Trata-se de um equipamento capaz de suprir a falta da tensão alternada da rede elétrica por um curto espaço de tempo, até que o suprimento de energia da rede comercial se restabeleça ou que dê tempo de se desligar as cargas supridas por ele, geralmente um computador e seus periféricos. Assim, o usuário, na falta ou na instabilidade do suprimento de energia da rede comercial, pode salvar o trabalho que está fazendo, com segurança, que teve uma sobrecarga, pois foram ligados 2 computadores nele, ao mesmo tempo. Além disso, foi constatado que não havia dissipação de calor suficiente nos seus 4 transistores MOSFET de chaveamento. Ainda verificamos que os MOSFET nele instalados não são aqueles previstos no projeto original. Será que este é um fator determinante para a falha? Veja o que aconteceu com os MOSFET. Houve um estouro e quando abrimos haviam vários componentes chamuscados. Então, soltamos os parafusos que os prendiam aos dissipadores. Após limpar a fuligem, resultado da explosão destes componentes, os únicos componentes aparentemente danificados eram os próprios MOSFETs.
Retirados os transistores, vemos como ficaram danificados. Medindo o único que não se partiu, verificamos que se encontra completamente em curto-circuito. Comparados com outros do mesmo tipo, mais novos, veja a diferença. Vamos analisar o circuito, pois temos o esquemático do equipamento, fornecido pelo fabricante. No canto superior esquerdo, vemos o suprimento de energia da rede. Através dos relés 1 e 2, alimenta a bobina do transformador no extremo superior direito do esquema, a bobina do alto, enquanto há energia através dos terminais 1 e 2 do conector, fornecendo energia tanto para o circuito de controle quanto para a carga, através do relé de saída e o carregamento das baterias, através dos controles exercidos através dos transistores MOSFET. Quando falta energia da rede, a falta da fase é sentida pelo circuito de controle e o microcontrolador reverte o posicionamento dos relés 1 e 2, passando a tensão das baterias a fornecer energia ao transformador através da modulação do chaveamento dos transistores MOSFET, mantendo as tensões e correntes que vão suprir tanto o sistema de controle quanto as cargas. Os MOSFET que se danificaram são todos do tipo IRFB3306, como na imagem. Entretanto, no projeto, usa-se o MOSFET 80NF55. Vamos analisar isto a seguir. Analisamos os componentes que poderiam ter se queimado no no-break quando da falha dos transistores MOSFET. Limpando a fuligem, não encontramos outros componentes aparentemente danificados ou pistas rompidas ou sinais de aquecimento do lado do cobreado. Veja. Componentes envolvidos na falha são aqueles por onde a corrente de carga passava, no momento da falha. Como a falha ocorreu durante a operação normal da rede elétrica, isto envolve os relés e o transformador. Conforme o fabricante, estatisticamente, na maioria das vezes que os MOSFETs se danificam, levam consigo os drivers, ou seja, os circuitos responsáveis pelo seu comando. Assim, é aconselhável sempre trocar os amplificadores operacionais integrados LM324, ligados aos transistores de comutação, no caso, o IC4. Vamos colocá-lo sobre um soquete. Isto facilita futuras trocas. Testamos as continuidades das pistas e se não há capacitores em curto, verificando que está tudo bem. Também testamos os diodos e transistores bipolares presentes no circuito, mas por desencargo de consciência. Todos estão íntegros. Devemos decidir se vamos voltar a usar os MOSFET IRFB3306 ou se vamos usar o 80NF55 ou equivalente. Para isto, temos que analisar as folhas de dados de ambos, os parâmetros que nos interessam, a corrente que suportam, capacidade de dissipação e o calor gerado na operação, já que suportam 60 volts. Examinando as folhas de dados, vemos que possuem a mesma capacidade de corrente direta de dreno para fonte ou drain para source, e que são capazes de dissipar o 3306, 230 watts, e o 80NF55, 165 watts. Como já temos em estoque o 3306, vamos ficar com ele. Mas vamos acrescentar uma ventoinha para garantir a dissipação de calor. Vamos ver como fazer isto de forma segura. A ventoinha será importante, uma vez que a causa do defeito no no-break foi o sobreaquecimento em cascata dos transistores MOSFET diante de uma sobrecarga. Se instalarmos uma ventilação forçada, é mais difícil isso voltar a ocorrer. No entanto, deixar uma ventoinha ligada todo o tempo não é inteligente, pois haverão momentos em que não haverá aquecimento importante nos MOSFETs, principalmente quando as baterias já estiverem carregadas e o circuito estiver em stand-by.
Assim, usamos um termistor NTC que apresenta uma resistência de 10K em temperatura ambiente. Instalado junto ao dissipador, sua resistência diminui à medida que se aquece, fazendo aumentar a corrente disponível no gate do MOSFET P80NF55 e também a tensão no gate. Assim, uma corrente passa a circular entre dreno e source, acionando a ventoinha com a tensão presente no gate. Acima de 4,6 volts, a ventoinha começa a operar. Quanto mais aquecido o termistor, mais tensão aparece sobre a ventoinha. O trim pot é a parte variável do resistor entre gate e o terra e permite ajustar a sensibilidade do disparo da ventoinha, dependendo da ventoinha utilizada. Veja o funcionamento. Ao aproximar um ferro de solda do termistor, causamos a redução de sua resistência e o aumento da tensão sobre o gate do MOSFET, e a ventoinha começa a girar. À medida que a temperatura aumenta, ela gira mais depressa. Quando retiramos a fonte de calor, o termistor começa a se resfriar e a ventoinha desacelera até parar. E então repetimos a operação. Substituímos os MOSFETs IRF-B3306 por outros iguais, com a aplicação de pasta térmica nova e também os drivers de comutação, pela troca do circuito integrado IC4 1LM324, com 4 amplificadores operacionais integrados. Este foi colocado em soquete. Agora, aferimos os transistores de acionamento dos relés, buscando por curtos circuitos entre seus terminais. E testamos a operação dos relés de comutação, que podem ter contatos grudados.
Marcamos no corpo do no-break o ponto em que deveremos cortar a carcaça para instalar a ventoinha. Depois de fazer o corte na carcaça, testamos o reparo, tomando as precauções para não causar mais danos ao testar os reparos que fizemos, trocando os MOSFETs. Como não encontramos mais nenhum componente com defeito, tendo sido trocado o circuito integrado com os drivers dos MOSFETs por via das dúvidas e colocado em soquete, preparamos a lâmpada série no lugar do fusível geral, como visto no último vídeo, pois podem haver mais componentes com defeito. Ligamos as baterias que estão parcialmente carregadas. Ok. Agora ligamos o dispositivo. Ok. Opera corretamente. Veja a lâmpada série acendendo fraquinha. Não há curto-circuito e a sinalização sonora e visual opera corretamente. O reparo foi bem sucedido. Uma vez que o teste operacional foi feito, vamos agora testar a carga das baterias, para ver se o sistema está operando dentro das especificações. A carga das baterias deve impor uma tensão entre 13,5 e 14,5 volts, dentro desta faixa. Uma tensão menor não carrega devidamente as baterias e uma tensão superior ao limite causa sobrecarga, encurtando a vida útil das mesmas. Estão em um valor excelente. Agora vamos fazer um teste de carga, retirando a lâmpada série e colocando o fusível original de volta no lugar. A lâmpada de 100 watts e 127 volts será ligada na saída do no-break e será a carga a ser alimentada pelas baterias. Devemos comparar o brilho da lâmpada, quando o aparelho estiver sendo alimentado pela rede elétrica com o brilho da mesma ao ser alimentada pelas baterias. Isto indica se todos os MOSFETs estão operando corretamente. Veja, com energia da rede, e com energia das baterias. Está tudo bem. Aqui temos o circuito montado junto à ventoinha. Temos a ligação do termistor, em amarelo, que é o sensor, a fiação de alimentação de 12 volts, em preto e vermelho, e a saída para a ventoinha, em marrom e laranja, a serem ligados respectivamente ao preto e vermelho da ventoinha. Note que 3 componentes ficam expostos: o termistor, que ficará junto ao dissipador, a parte metálica do MOSFET, usada para fixar o resinado e para ajudar na dissipação do próprio MOSFET, e o trim pod, para permitir um ajuste externo. Veremos em vídeos futuros sobre a montagem resinada, suas aplicações, limitações e critérios. Após a montagem, assim foi colocado o termistor,
grudado no dissipador menos favorecido pela ventilação forçada, de modo a medir o ponto mais quente do conjunto, mantendo a ventilação forçada para a pior situação possível. Para finalizar, fazemos um teste dinâmico no conjunto, incluindo o controle da ventoinha, com esta montada no lugar. Colocamos o sistema para carregar as baterias. Temos que ver se o controle desliga a ventoinha quando as baterias estão carregadas e se a operação da ventoinha não atrapalha a carga das baterias. Isto porque a alimentação de 12 volts vem da tensão das baterias, diretamente. Se a ventoinha não parar e se não for sinalizado que as baterias estão carregadas, teremos que rever o problema. Mas parece que deu certo, pois a ventoinha desliga e o sistema sinaliza a carga total das baterias. Aqui vemos como ficou o nosso dispositivo de controle da ventoinha dentro do no-break fechado. Ele não interfere no circuito original, na carga das baterias, na alimentação da carga e nem impede a circulação de ar no equipamento. Temos aqui uma fonte chaveada pequena de câmeras de vigilância, daquelas que geralmente não vale a pena consertar, por ser de valor baixo demais. Ela fornece 12 volts e 1 ampere. Esta funciona parcialmente, fornecendo tensão insuficiente. Ela liga, acende o indicador em vermelho e energiza a carga. Entretanto, entrega a tensão errada, com grande variação entre máxima de mais de 15 volts e mínima de 11,7 volts, como se pode ver no osciloscópio, com uma amplitude de 3,44 volts. Quando ligada a uma câmera, esta fica ligando e desligando, pois a fonte não a sustenta. O que estaria acontecendo? Como esta fonte funciona parcialmente, pode ser interessante investigar. Abrindo a fonte, identificamos de imediato um capacitor estufado. Este é o capacitor E1, de filtro, logo após o retificador primário. Este capacitor é de 3,3 microfarads e isolação de 400 volts, recebendo a tensão retificada diretamente da rede. Estando danificado, pode não impedir o chaveamento. Se alterada a sua capacitância, altera a tensão de saída que não pode ser mantida, diante de aumento de corrente para a carga. Retirando-o do circuito, medimos a capacitância e encontramos apenas pouco mais de 1 microfarad, ou seja, apenas 1/3 do valor. Assim reduzida a capacitância, está também reduzida a capacidade de estabilizar a tensão conforme varia a corrente da carga. Lembram-se da fonte que não conseguimos consertar? Pois é. Ela ainda possui peças que podem ser aproveitadas, incluindo o seu capacitor de filtro equivalente a este, mas de 4,7 microfarads, também com isolação de 400 volts. Veja onde ficava no circuito da fonte que está sendo reciclada. O valor do capacitor de filtro após a retificação, neste caso, não é crítico e pode ser igual ou maior ao valor do capacitor original, em até 30%, mantendo a tensão de isolação igual ou maior que a original. Medindo-se o capacitor retirado para reposição, vemos que ele possui 4,1 microfarads e uma ESR de 12 ohms. Isto causa uma perda de 0,7% da tensão nominal, um valor bem aceitável. Assim, temos os dois capacitores lado a lado, quase do mesmo tamanho. Aproveitamos para trocar o LED indicador de vermelho para verde, mais coerente com a indicação de operação dentro da normalidade. Veja o vídeo 3 do canal, sobre indicadores luminosos. O resultado do teste de funcionamento a vazio é que a tensão média fica muito próxima da tensão mínima, o que mostra a diferença na atuação do capacitor E1. A amplitude de variação também caiu um pouco, mas o importante é que ao acionar a carga, a tensão não cai mais, ficando em 12,05 volts estáveis e com a carga sem oscilação. E este é o aspecto final da fonte restabelecida. Portanto, conseguimos restaurar uma fonte que de outra forma poderia ser descartada, à custa de apenas um capacitor. No próximo vídeo, veremos mais uns detalhes sobre fontes chaveadas, se a manutenção na fonte mostrada nos vídeos 9 e 10 foi bem sucedida ou não, e os principais critérios para projetar uma fonte chaveada simples e para projetar um inversor básico. Não deixe de dar um like no vídeo e de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.